E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Marcelo do canal Plantão e hoje nós vamos conversar um pouco sobre a distribuição eletrônica. Vamos ver como é que funciona o nosso diagrama de Pauling, como é que se divide a eletrosfera e por assim vai. Então, vamos lá para a nossa teoria. Bom, primeira coisa que você deve lembrar é que os nossos átomos, eles são compreendidos por um núcleo que tem os prótons positivos e os nêutrons, uma região bem pequenininha, bem densa, e tem a eletrosfera, que é uma região externa e afastada desse núcleo, onde ficam os elétrons, que são as partículas negativas. Essa eletrosfera ela é dividida em níveis, e esses níveis são numerados, desde o 1 até o 7, para os átomos que nós conhecemos na sua configuração mais estável. Em tese, podem existir outras camadas para átomos diferentes que a gente não conhece até então, ou mesmo quando esses elétrons, outros desses átomos que a gente já conhece, eles possam ser excitados. Eles poderiam chegar numa camada do nível 8, do nível 9 e assim por diante. Não tem um impedimento. Mas na configuração menos energética, que a gente chama de estado fundamental, esses átomos eles vão ter elétrons no máximo até a 7ª camada eletrônica. Então, legal. Só que essas camadas eletrônicas elas ainda são divididas no que nós chamamos de subníveis. E esses subníveis é a parte onde nós vamos compreender os orbitais, que é onde de fato está o elétron. Esse elétron está ocupando os orbitais, de forma que cada orbital pode ter no máximo 2 elétrons. E aí, a parte interessante é que cada subnível ele tem uma determinada quantidade de orbitais e, por isso, cada subnível tem um máximo de elétrons que pode ter diferente. Então, vamos lá. O subnível S pode ter 2 elétrons, porque ele só tem um orbital. O subnível do tipo P ele pode ter 6 elétrons, 6, porque ele tem 3 orbitais. O subnível D ele pode ter no máximo 10 elétrons, porque ele vai ter 5 orbitais. E o F pode ter 14 elétrons, porque ele tem 7 orbitais. E esses orbitais vão ser sempre que vai limitar a quantidade de elétrons. Em tese, existem outros subníveis que aí vai seguindo a ordem alfabética, S, P não tem ordem alfabética, mas daí vem D, F e o próximo subnível que talvez exista, em tese, segundo a teoria, é o subnível do tipo G. E aí, quantos elétrons vai ter no subnível do tipo G? Bom, vai ter 18 elétrons, se você reparar, vai sempre subindo de 4 em 4 a quantidade de elétrons entre um subnível e outro, tá bom? Beleza. Isso é muito importante, você saber que o G teria 18 elétrons? Não, não é tão importante, não é tão fundamental, mas já apareceu no vestibular como o do ITA e alguns outros vestibulares menos conhecidos no Brasil afora, isso aparece de vez em quando. Mas não é o fundamental, e o fundamental é que você saiba quantos elétrons pode ter no subnível S, no P, no D e no F, isso aí você tem que saber se você quiser mandar bem em química, tá bom? Então, legal. Agora a gente vai ver como é que a gente vai fazer a distribuição desses elétrons dentro dos subníveis, e das camadas. Que aí a gente usa o diagrama de Pauling, que é assim, você coloca lá, você vê que cada nível tem uma quantidade máxima de subníveis. Então no nível 1 você pode ter um subnível, que é o subnível S. No nível 2 você pode ter 2 subníveis, o S e o P. No nível 3 você pode ter 3 subníveis, o S, o P e o D. No subnível 4 você pode ter o S, o P, o D e o F. E no 5 você poderia até o G. Mas, como os átomos que nós conhecemos até então, nenhum ocupa esse subnível G, a gente representa aí também até o subnível F, alinhadozinho ao 5. Tá bom? E assim por diante para todos os outros. E legal, e como é que funciona isso? Bom, a distribuição eletrônica ela vai acontecendo seguindo uma ordem meio que em diagonal, chovendo em cima aí desses subníveis de cada camada. Então ela começa do 1s2 e vai terminar lá no 6d10. É assim que ela funciona, vai seguindo essa diagonalzinha do diagrama de Pauling. E o que isso está mostrando para a gente? Está mostrando que 1s2 é o elétron que está com a menor energia em relação ao núcleo do átomo, enquanto que esse último, que está lá no 6d10, que está mais afastado, que é o último que a gente escreve na distribuição de Pauling, é o mais energético. Ok? Então, beleza. Isso aí é o que a gente está vendo, é a distribuição por ordem de energia, ok? É a distribuição segundo o diagrama de Pauling. E como é que a gente vai fazer isso? Bom, se a gente pegar o hidrogênio, a gente só tem um elétron. Então, ele vai estar lá, no 1s1. Se a gente pegar o hélio, que tem 2 elétrons, a gente vai ter os 2 elétrons lá no subnível S da primeira camada também. Se eu tiver agora um átomo que tem 3 elétrons, não cabem todos na primeira camada, porque na primeira camada só tem o subnível S.
Então tem no máximo 2 elétrons ali. Então você vai botar 2 elétrons na primeira camada, e aí esse 1 elétron que sobrou você vai jogar para a segunda camada. Ok? Então vamos ver o sódio, que tem 11 elétrons. Você vai ter a primeira camada completa, a segunda camada, que tem lá os subníveis S e o P. Então você vai botar o S2 e o P6. Nisso você já botou no total, ó, um S2, 2 S2, 2 P6. São 8 elétrons. Opa, desculpa, são 10 elétrons. Estou reaprendendo a contar, gente. Então, falta mais um elétron. Esse mais um elétron você vai botar lá na terceira camada, fazendo o 3S1. Bom, se eu estivesse falando do íon Na+, que é o sódio que perdeu um elétron, aí eu vou retirar um elétron, eu vou sempre retirar esse elétron da camada mais externa. Qual é a camada mais externa? Essa terceira camada, que é onde está o 3S1. Então eu vou pegar o 3S1 e vou sumir com ele, porque esse elétron ele foi perdido. Esse átomo perdeu esse elétron, virou um cátion. Beleza? Então legal, outro exemplo disso é o ferro. A gente tem o ferro com 26 elétrons, e aí a gente vai fazer a distribuição eletrônica. Vai lá, 1S2, 2S2, 2P6, né? Completamos a segunda camada, 3S2, 3P6, 4S2, 3D6. Chegamos em 26 elétrons. E a gente vai agora tentar fazer a distribuição do ferro mais 3, que é o ferro que perdeu 3 elétrons. E aí, não é só pegar e fazer a distribuição como eu já tinha feito antes e fazer para 23. Não, eu não posso fazer isso. Eu tenho que fazer a distribuição do ferro que eu já tinha feito antes e chegar ali e tirar 3 elétrons. Mas quais são os 3 elétrons que eu tenho que tirar? Os 3 elétrons mais afastados do núcleo, certo? Então, eu vou tirar 3 elétrons da quarta camada, mas na quarta camada, no caso, só tem 2. Então, eu vou tirar 2 da quarta camada e aí depois eu vou tirar 1 elétron da terceira camada. E aí, como na terceira camada eu tenho mais de um subnível, eu vou pegar o subnível que está mais energético. E aí eu tirei do subnível D. Por isso que eu fiquei com, no final, a distribuição eletrônica do ferro fica com 3D5. Beleza? Porque eu tirei os 4S2 e também tirei o 3D6. Então, beleza. Lembra disso que não vai dar ruim. Bom, se você chegou até aqui, acredito que você tenha gostado do vídeo, que ele possa ter sido útil para você. Então, por favor, deixa o like aí para a gente continuar fazendo o nosso trabalho. E compartilha com seus amigos e também se inscreve no nosso canal para a gente poder saber que você está gostando, que você vai continuar assistindo sempre que a gente vai produzindo mais vídeos para você. Então, até